Olá pessoal, bom dia. Hoje é 25 de agosto, terça-feira, e eu separei essas notícias para comentar. Ah, Aqui no G1, essa informação de que o ex-presidente Juscelino Kubitschek, presidente brasileiro, esteve sendo avaliado, né, observado pelos Estados Unidos durante a ditadura. Ele que foi um dos grandes presidentes que o Brasil teve, o fundador de Brasília. Governou no momento em onde o Brasil estava em amplo desenvolvimento cultural, surgimento da Bossa Nova, nos esportes, né? O Brasil sendo campeão do mundo e com a cultura brasileira sendo valorizada mundialmente no período pelo seu caráter cultural e esportivo e também na questão econômica, com todos os produtos que o Brasil tinha a oferecer. E aí, nada novo, né? Essa informação de que o governo norte-americano influenciou no surgimento das ditaduras aqui na América Latina e também entra nessa discussão sobre por que se fala tanto que o capitalismo é interessante porque dá margem para a livre concorrência e que os melhores vencerão, a meritocracia. E aí o governo, simplesmente o maior representante do capitalismo, usava, né, esses recursos de, de vigilância, de sabotagem, para ter seus interesses garantidos, né? Então, tem essa matéria aqui, está bem interessante, mostrando como o governo norte-americano fez essas observações. E no final da matéria, até se fala que nesse ano, né, 2026, foi já definido, comprovado de que a morte do Kubitschek não foi um acidente de carro, foi realmente uma emboscada feita pelo governo militar para provocar sua morte. O Kubitschek já tinha o plano, segundo aqui o artigo, de que um ano após o golpe militar, ele já poderia concorrer às eleições em 1965. Então ele já estava com essa ideia, com essa preparação, mas por esse motivo, né, dele querer voltar ao governo, a ditadura militar provocou esse acidente de carro e onde ele veio a falecer. Então, matéria interessante e é bom exatamente fazer essa divulgação para que as pessoas parem de ficar se enganando, achando que o período de ditadura militar foi maravilhoso e que o Brasil cresceu muito e que foi um período para ser copiado e que isso volte ao Brasil. Então, não foi um período bom, é um período onde as pessoas realmente perderam suas vidas, foram torturadas e houve até o início dessa diferença, né, nessa desigualdade social se ampliou nesse período. Então, é um período triste da história do Brasil. Por falar em tristeza, tem aqui essa notícia da inauguração de uma grande igreja, né, igreja evangélica, voltada para o luxo, né, no caso, com todo tipo de recurso, restaurante, livraria, lago artificial, espaço para 12 mil pessoas simultaneamente, uma série de aparatos, né, para que lá ocorram esses cultos. E a gente fica sempre, quando vê isso, se questionando o caráter da doutrina, né, ou da religião cristã, onde o ícone maior, né, o Jesus de Nazaré, simplesmente não defendia esse tipo de coisa. Pessoa simples que andava de cidade em cidade, defendendo suas ideias, tentando ajudar, e, no caso, séculos e séculos depois, tanto com a Igreja Católica como com a Igreja Protestante, a gente vê essa ostentação, né? No caso,
com a defesa de que está tentando glorificar a Deus, você simplesmente começar esse tipo de investimento. E outro ponto que a gente deve sempre se perguntar é a questão dos impostos, né? Que essas congregações não pagam os impostos, recebem muito dinheiro através de dízimos, de doações, e a gente fica sempre se perguntando é, como anda a prestação de contas desses valores, né? Então, um dos grandes pontos assim que precisam ser avaliados em termos de lavagem de dinheiros está exatamente na, nesse mundo, né, de igrejas. Porque se você está recebendo muitas doações, às vezes você não sabe nem a fonte. Às vezes as doações são em cash, né, em dinheiro vivo. Então é muito mais fácil de se lavar dinheiro, e não é à toa que a gente vê os casos, né, saindo de que o mundo do crime usa as igrejas como espaços para lavagem de dinheiro. Não estou falando aqui que é o caso dessa igreja, né, dessa Assembleia de Deus, mas só fico levantando essas perguntas, né, de onde anda essa valorização do maior representante do cristianismo, de Jesus, né, e se isso está realmente em acordo com o que ele defendia, que está mostrado nos evangelhos. Então, é algo que a gente deve se perguntar. E, além disso, as ideias que são defendidas, né? Essa pauta de costumes e moralismos, onde não se adequa mais à nossa realidade, a 2026, a Carta de Direitos Humanos, onde as pessoas têm a sua liberdade para terem as suas crenças ou não, as suas escolhas afetivas e tantos outros fatores, né? Então, às vezes a gente vê essas igrejas defendendo costumes de séculos e séculos atrás, inclusive absurdos contra a democracia, né? Defendendo que os votos sejam por família e não os votos por cidadão. Então, são absurdos que essa tal pauta de costumes mostra, e a gente vê muita gente enganada ao longo do caminho, deixando de investir na sua própria família para doar parte dos seus recursos para igrejas. Então, são questionamentos que a gente faz, e fica aí a busca por respostas sobre isso. Um outro assunto aí relacionado à política, né? A gente, a gente vê que os representantes eleitos, em tese, deveriam buscar a melhoria do país e dar uma melhor qualidade de vida para os cidadãos. E aí, ao invés disso, o que a gente vê é você está puxando e colocando para o lado assuntos importantes, né, que poderiam já ter sido votados e já ter sido iniciados, né? Então a gente está vendo aí essa negociação, o Lula tentando ver se os presidentes Alcolumbre e Mota abrem espaço para a votação de assuntos que são super importantes, né? Como a questão da escala 6x1, a PEC da segurança pública e também esse projeto de lei que estabelece o marco legal para os minerais críticos. Então são pautas que são interessantes para o Brasil, para os cidadãos, e aí fica assim essa luta, né? Essa luta velada para que isso seja colocado em votação finalmente. E a segunda matéria aqui do G1, o prazo vai até 31 de agosto, porque depois desse período os políticos vão entrar nesse modo de campanha e vão estar mais nos seus estados, né? Então não vão estar fazendo mais votações. Então seria interessante que até o dia 31 isso fosse colocado já na pauta para votação. Então, impressionante como a gente vê as coisas demorando por simples, simples negociações e interesses políticos. Uma outra matéria, aí no caso positiva, né, mostrando que o Brasil está sendo um dos maiores
pontos de atração para investimentos do exterior, né? Já 77 bilhões. Então, é algo que mostra que, apesar de pessoas ficarem falando que o Brasil está quebrado, que nada está dando certo, pelo contrário, as pessoas veem o Brasil como um bom ponto para investimentos e estão trazendo, né, capital para essa área. Aí a gente vem falando aqui na matéria do Infomoney que até grandes empresas como a Microsoft já aportou 2,7 bilhões para ampliar sua infraestrutura no Brasil, né? Alibaba também, também muitos investimentos no setor de energias renováveis, fusões e aquisições. Então, o Brasil sendo realmente um país interessante, né, para que os estrangeiros façam esse aporte de recursos. Aqui na área de política, a gente vê assim a, como, como há diferença, né, entre a postura de políticos, né? Enquanto a gente vê a extrema-direita, né, seu representante aqui dos Estados Unidos, o Trump, parece que não tira nem 5 horas, 6 horas, 10 horas que seja para fazer negociações que tragam realmente frutos positivos na relação entre países e crescimento dos Estados Unidos, acabam sempre, parece que acorda de manhã e simplesmente vai tomar uma decisão que simplesmente é absurda, não tem sentido, a gente não vê ganho nenhum sobre o assunto. E aí, exatamente, a questão a ideia de mudar o nome do rio, no caso, Lake Ontario, para Lake America, só para gerar um conflito, só para irritar, né, as pessoas. Então, a gente não vê um trabalho interessante, assim, né, que traga crescimento para as pessoas. Então, e a gente vê um lado, né, a extrema-direita. Aí do outro, a gente vê o representante da China, o Xi Jinping, exatamente defendendo que as guerras acabem o quanto antes e que as negociações se iniciem para crescimento da região. Então, enquanto um representante busca o desenvolvimento do planeta, né, a China tem realmente esse potencial, ele busca as negociações, busca o trabalho, o crescimento, a venda de seus produtos, as importações, a optar pela diplomacia, o outro fica lançando propostas que não fazem nenhum sentido e só mostra exatamente que não é de forma nenhuma uma escolha difícil optar pelo lado progressista, né? Porque se um dos lados só cria fumaça e polêmicas e que não traz nada de benefícios nem para os próprios cidadãos, porque no caso os cidadãos americanos com essas tarifas estão pagando mais caro pelos produtos, são os próprios cidadãos americanos que estão pagando mais para ter produtos básicos. Então a gente vê que não é escolha difícil optar por um caminho mais progressista, né? E por pessoas que trazem propostas reais e que beneficiem os dois lados, né? Não só o seu próprio país. A notícia mais rápida é que o Dino liberou acesso a informações sobre esse tal filme, Dark Horse, e como esse grupo captou dinheiro para a produção do filme. Então, essas informações estavam em sigilo, mas aí o ministro Flávio Dino agora liberou para que a Polícia Federal possa retomar as investigações. Então isso é positivo. O filme aí é bem polêmico, envolve o Banco Master, não se sabe como o filme foi feito, se gastou realmente esse valor todos, enfim, é muito cheio de pontos cegos, né? Então é interessante que ele liberou esse acesso.
E por fim, na área mais de finanças e tal, essa questão de que às vezes não adianta você ganhar bem, né? Você ter um alto salário se você não sabe como usar o dinheiro, né? Essa matéria tem um monte de pontos questionáveis, né? Mas é que é exatamente um desembargador que tem um salário aqui, segundo a matéria, acima do teto, né? Acima dos 46 mil reais, e que fez a postagem informando que tem muitas dificuldades para custear a sua vida e que no final do mês só sobrou R$ 96 na conta. E isso mostra que realmente a questão de viver bem ou mal é sempre uma questão de educação, né? Educação para o lado financeiro e controle, né? Controle até psicológico, mental, de, de que se algo é realmente necessário para ser comprado, para ser usado, ou se você pode simplesmente ter uma vida mais simples. Então, mostra esse ponto, né? Desse ponto de vista. E por outro, exatamente, se uma pessoa que está exatamente ganhando esse valor, né? Acima dos 46 mil reais, está reclamando da vida, que está em problemas, imagine a pessoa que ganha um salário mínimo para trabalhar de segunda a sábado, né? Nessa escala 6 por um, que passa 2, 3 horas, 4 horas às vezes em conduções para ir para o trabalho, como essas pessoas estão vivendo, né? Então, a gente vê assim a questão da desigualdade no Brasil e que as pessoas, apesar de terem altos salários, ficam reclamando também, reclamando da vida e às vezes não colocam o olhar, né, no que os outros estão vivenciando, né, no mesmo momento, né. Como eu falei, às vezes trabalhando escala 6 por um até 7 por zero, ganhando um salário mínimo, ou, como dizem os personagens de extrema-direita, vivendo do Bolsa Família, como se o Bolsa Família garantisse algum tipo de super conforto, super tranquilidade, paz psicológica, né? E esses absurdos que a gente ouve. Então, fica aí por fim esse assunto, né? Para que a gente possa refletir. E eu vou encerrar por aqui. Eu peço que curtam o vídeo, que se inscrevam aqui no canal, compartilhem com amigos. Eu estou trazendo essas informações que não ficam assim o tempo todo aparecendo na mídia, ou pelo menos são apenas divulgados superficialmente. Então, eu tento trazer essa avaliação mais complexa, né, das relações entre política, economia, a diplomacia entre países e mostrando que todos esses assuntos são conectados e merecem uma avaliação mais aprofundada para que a gente possa se educar, se desenvolver e ter relações melhores, né? Então é isso por hoje. Eu desejo um bom dia de trabalho e até amanhã.